Olá, sejam todos bem-vindos. Para esse episódio do programa Café com Zaidan, a gente veio até aqui, Palácio dos Bandeirantes, bater um papo com Guilherme Fifi Domingos, secretário extraordinário de Planejamento Estratégico do Governo do Estado de São Paulo. Ele vai falar um pouquinho para a gente sobre o que tem de planejamento para a nossa região do Litoral Paulista e Baixada Santista. Fifi, muito obrigado por nos receber aqui no Palácio e seja bem-vindo ao Café com Zaidan. É um prazer, Beto. Fifi, para a gente começar a nossa entrevista, eu queria que você explicasse para mim e para a nossa audiência quem é Guilherme Fifi Domingos. É uma história longa. Eu sou empresário do ramo de seguros. Até vendemos a companhia há um tempo atrás, mas eu a dirigi, foi fundada pelo meu avô, e eu a dirigi durante 40 anos. Mas sempre participando de entidades. E o meu berço é a Associação Comercial de São Paulo, que é uma escola de civismo. É lá que você lida com a matéria pública, não só na iniciativa privada. E essa foi a minha escola. E eu não me conformava pela visão dos governos, principalmente no milagre econômico, que só pensavam em grandes empresas. Só falavam das multinacionais, das estatais, né? As grandes estatais foram implantadas na década de 70. Então, eu falei, não é possível, que a realidade é o pequeno empresário. Levantei essa bandeira já como diretor da Associação Comercial, em 1976. Em 1979, nós ajudamos o Maluf a se eleger, porque ele era presidente da Associação Comercial, se eleger governador, e o Maluf me convidou para ser presidente do Banco de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, que era o Badesp. E foi no comando do Badesp que eu criei o primeiro Congresso Brasileiro da Micro, da Pequena, ou Congresso Brasileiro da Pequena e Média Empresa. Não tinha ainda a micro. E aí foi o primeiro congresso, o segundo congresso, depois eu fui nomeado secretário da Agricultura, mas continuei na trilha da defesa dos pequenos. Quando no terceiro congresso, nós tivemos a presença do ministro Beltrão, que nos ajudou a levar a bandeira do Estatuto da Microempresa, que era o primeiro movimento em favor dos pequenos. Que os pequenos, os desiguais, têm que ser tratados desigualmente de acordo com as suas desigualdades. Conquistamos, em 1984, o Estatuto da Microempresa. Eu que fiz a mobilização nacional, eu era presidente desse congresso, movimentando todo o Brasil, essa realidade brasileira, que era o pequeno, para colocá-lo na pauta da República, porque ele não estava na pauta. E aí, quando chegou a véspera da Constituinte, eu era presidente da Associação Comercial, o Beltrão falou, olha, não pudemos fazer mais, porque a Constituição não tem um parágrafo que determina o tratamento diferenciado, que obriga a União, Estados e municípios a terem um tratamento diferenciado. Então eu fui para a Constituinte com essa missão. E aí foi a minha primeira grande surpresa política, do tamanho do movimento dos pequenos. Eu fui o terceiro mais votado do Brasil. Primeiro foi o doutor Ulisses, segundo o Lula, defendendo os trabalhadores, o terceiro fui eu, defendendo os pequenos. E aí que nós colocamos na Constituição o tratamento diferenciado, que é o artigo 179, que foi a base do Simples, do MEI, de toda essa legislação, da qual participei ativamente, porque fui candidato à presidência da República em 89, também com essa visão da democracia econômica, sem a qual a democracia política não subsiste. A massa dos pequenos.
Então eu me tornei um porta-voz desse movimento em todo o Brasil. E todas as conquistas que nós tivemos, eu posso dizer que isso é o meu legado na vida pública. Não é ponte, não é viaduto, mas é uma política voltada à massa de micro e pequenos empresários no Brasil, que representam hoje 95% das empresas existentes. A gente pode dizer então que você é de fato o pai do pequeno empresário, do MEI, do EPP. Eu digo que eu fui um grande colaborador para que isso acontecesse. Mas um responsável direto para esse texto constar na Constituição de 88. Sim. Como a criação do MEI, que eu levei pessoalmente ao presidente Lula em já estou fazendo as contas, em 2004. Levei ao presidente Lula e em 2008 nós aprovamos no Congresso a criação do MEI, que hoje é esse fenômeno que aí está. Você teve uma passagem também pelo governo Jair Bolsonaro. Conta um pouquinho dessa passagem no governo do presidente Jair Bolsonaro para a gente. Então, eu participei, inclusive, no governo Dilma. Eu fui convidado, fui ministro da pequena empresa. Ela me chamou, dizendo, eu vou criar um ministério e ele tem a tua cara. E eu aceitei, eu era vice-governador aqui, foi uma polêmica. Eu falei, mas eu prefiro seguir adiante na defesa da minha bandeira, é isso que eu acredito. Ela foi muito correta, todo o tempo nós tivemos conquistas no seu governo. E quando ela foi obrigada a extinguir o ministério, ela falou, eu não quero que a política recue, vá para o SEBRAE. Então eu assumi a presidência do SEBRAE para dar sequência ao trabalho no Ministério. Permaneci no SEBRAE até 2019. Aí, com a vitória do Bolsonaro, o Paulo Guedes foi chamado para ser ministro da Economia. E para quem não sabe, o Paulo Guedes foi quem escreveu o capítulo econômico do meu programa de governo em 1989, na campanha presidencial. Então nós tínhamos uma ligação muito estreita. Vocês têm uma afinidade de pensamento sobre a economia. Convicção. Mesmo somos liberais. Eu sou liberal na economia, né? E dentro dessa linha ele falou, olha, há 30 anos atrás nós sonhamos juntos. Eu cheguei aqui, eu quero que você me ajude a realizar esse sonho. E foi nessa condição que eu me tornei um assessor especial do ministro Paulo Guedes e participei junto com ele da consecução de todas as políticas de reforma que foram introduzidas, e olha, não foram poucas. Ainda precisa ser escrito esse capítulo daquilo que se avançou, porque infelizmente na política tenta sempre se negar o que foi feito, mas não dá para esconder. Apesar da pandemia, apesar da guerra, nós entregamos um país absolutamente em ordem. Muito embora houve uma mudança de orientação com a vitória do presidente Lula. Então, o Lula olha de uma outra forma para a economia, ele acredita num Estado maior, num Estado provedor, que é contra o que você defende, que é liberal na economia. O empreendedor ele tem que ter condição de crescer independente do Estado e assim ele contribui para a sociedade, gerando emprego, renda, tributo. Eu queria saber a sua opinião sobre principalmente esses programas de incentivo para setores específicos que agora o Ministério da Economia do Lula tenta emplacar. Vamos incentivar a indústria automotiva, vamos incentivar, agora recuou, vai ser a indústria de ônibus e caminhões. O senhor acredita que um benefício por uma fatia muito específica da economia é bom ou é ruim? Eu acho que o governo engatou a marcha ré e acelerou. Ou seja, nós estamos andando para trás. Tudo aquilo que nós conquistamos, um por um, os programas estão voltando atrás. Não existe coisa mais antiga do que a história do incentivo do carro popular. No mundo inteiro, o verdadeiro carro popular é o carro usado, o seminovo, né? Que nós temos que ter uma política no Brasil que a gente chama de logística reversa. Tanto é que nós não temos inspeção veicular nos veículos, que ajuda na renovação permanente da frota,
em nome da segurança. Isso nunca foi feito. Os desmanches estão aí para mostrar a desorganização do processo, porque o desmanche nada mais é do que a reciclagem dos veículos. A indústria do aço se aproveita dessa reciclagem e aqui é tudo desorganizado. Então, a política moderna seria organizar o setor automotivo dentro da visão de renovação até pelo meio ambiente. Isso acabou. Aqui em São Paulo nós temos inspeção veicular. O Haddad foi, fechou e não botou nada no lugar. Então, você olha que é uma visão retrógrada, uma visão olhando para trás. E quem olha para trás não olha para frente, pode bater. Porque outros setores questionam, por que não para o meu setor? Essa política corporativa setorial é a visão sindicalista do ABC. Ele continua ainda com a visão vivendo no ABC de 30 anos atrás. Agora, Fifi, como secretário extraordinário de Planejamento Estratégico do Governo do Estado, qual a sua principal linha de ação para defender a sua bandeira do liberalismo econômico? Bom, nós, dentro do governo, eu ajudei a organizar o programa do Tarcísio. A pedido do Paulo Guedes, eu não conhecia o Tarcísio, foi o Guedes que falou, vai ajudar o Tarcísio, porque ele foi o melhor ministro aqui, porque não reclamou de verba e fez com que tinha. Portanto, não vinha chorar a verba. Ele sabia como fazer e desenvolver. Então, São Paulo hoje, e essa visão estratégica do Tarcísio, da qual participo integralmente, é só olhar o mapa eleitoral do Brasil. O Zé mandou falando algo e começaram a meter o pau nele, mas ele falou que foi mal interpretado. Os estados do Sul e Sudeste são estados que podem progredir com investimento privado. Tem potencial. Tem oportunidades extraordinárias dentro da nova economia verde. É capacidade de atrair capitais. E com a atração de capitais, você dedica os recursos do Estado para a educação, para a saúde, para a justiça, para a segurança, porque o investimento de infraestrutura básica se faz em parceria com a iniciativa privada. Veja o caso da Baixada Santista, veja o caso do Porto de Santos, que é a oportunidade de trazer de investimento cerca de 20 bilhões de reais. E nós fechamos a visão. Não pode privatizar o Porto. Quando nós sabemos que tudo que foi privatizado melhorou muito. A Baixada Santista se ressente até hoje de ser só porto. Ali tem um distrito industrial que está desativado e que, com os recursos aportados, você teria condições de dar um salto extraordinário no perfil da Baixada Santista. Inclusive o túnel famoso, né, que vai sair com privatização ou sem privatização do Porto de Santos, vai sair. Mas já teve um choque por ideologia ou por interesse de fazer política com a máquina pública. Portanto, existe essa profunda diferença. E nós estamos aqui fazendo portfólio, porque, para quem não sabe, São Paulo é maior que a Argentina, que o Uruguai, que o Paraguai, que o Chile, todos juntos. Não dá o tamanho de São Paulo. Se tivesse o G21, em vez de só o G20, o 21º seria o estado de São Paulo como país. Você tem que olhar São Paulo com este foco. Tem motor, tem potencial. Portanto, se eu puder aliviar o governo central de investimentos de infraestrutura aqui, para trazer a iniciativa privada, e nós não fomos atrapalhados com essa ideia de jogar lá para fora a ideia de um país fechado, retrógrado, que não tem segurança jurídica, porque de uma hora para outra mudam as regras. Nós, tanto é que está aí o COSUD, os estados do Sul, e do Centro-Oeste, Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tem todos o mesmo perfil. E se eu olhar o mapa eleitoral, foi aonde o presidente foi derrotado.
Agora, o Nordeste é mais dependente do Estado. Portanto, se esta dependência para botar recurso no Nordeste, por falta de uma dinâmica econômica maior, tá certo? Deixa desenvolver o Nordeste pelo Estado, mas não atrapalha o Centro-Sul de poder acelerar e conseguir, através do investimento, a geração da maior política social. Maior política social chama geração de emprego e renda. O resto é discurso, é conversa. O que o povo precisa é de renda bem distribuída. Afif, falando dos projetos estratégicos do governo do estado de São Paulo para a Baixada Santista e Litoral Norte. Vamos começar pela questão do desenvolvimento econômico. Litoral Norte, início da Baixada Santista. O litoral enfrentou uma tragédia fatal que levou a vida de muita gente de lá e que hoje tem dificuldade para recomeçar. E o impacto não só no cotidiano das pessoas que perderam as famílias, mas também em toda a região que ainda demora a retomar o fluxo turístico. Os turistas que iam para lá movimentar a economia não voltaram ainda por medo de não saber o que vai acontecer, e o governo fez alguns anúncios sequenciais pós-tragédia de um incentivo à retomada turística, um incentivo à retomada da economia. O que o governo do estado de São Paulo está planejando para o Litoral Norte? Olha, em primeiro lugar, o grande problema no Litoral Norte é a habitação. Por isso que as pessoas falam, segura o crescimento para não vir gente para cá. Porque se vier gente, não tem local de assentamento. Lá em Bertioga foi feito agora um imenso conjunto pelo Minha Casa Minha Vida, para poder atender a demanda, que inclusive está quebrando um galho, né, de receber gente lá da Barra do Saí, onde tiveram os acontecimentos mais tristes. Então, isto é emergencial. O governo está construindo lá uma edificação para receber o pessoal da Vila Saí, né? Mas tem uma demanda muito maior de gente que está em área de risco. Por quê? Na hora que você proibiu tudo em termos de meio ambiente, que não pode mexer, só os mais ricos conseguiram fazer as suas casas em lugares mais seguros. Os pobres todos foram empurrados para a encosta, através de ocupações irregulares, e isso tem acontecido faz tempo. E não adianta depois montar ONG para poder atender essa necessidade, só para poder conservar as suas propriedades lá na frente intocadas. Tem que ter hoje uma diretriz de planejamento, principalmente no município de São Sebastião, para se delimitar quais são as áreas planas, secas, que podem receber habitação popular, para poder atender a demanda existente que lá tem. E o popular não é só baixa renda, até porque você tem uma certa renda média lá. Quando você vai olhar todos aqueles condomínios, são bem pagos os seus funcionários, só que não tem casa, não tem local para ter uma casa. Se você for colocar esse pessoal, se você vai ter uma atividade de mês muito forte. O cara faz coxinha, ele suplementa a renda dele na economia que era informal, mas graças ao MEI, hoje ele está conseguindo se formalizar. Então ele consegue ter uma renda suficiente para conseguir uma habitação de média renda. Só que não tem oferta de terrenos para isso. Por isso eu acho que essa é a grande prioridade, você ter oferta de terrenos em área urbana, plana, que não seja área de risco, para deslocar todo mundo da área de risco para essas habitações. Mas como resolver essa questão com os ambientalistas? Porque hoje existe uma lei no município de São Sebastião que proíbe a verticalização. Então você já tem uma legislação municipal e uma série de organismos, alguns não governamentais, alguns governamentais, por exemplo, o GAEMA, que é o grupo do Ministério Público. Aí é Ministério Público. Para o meio ambiente, que não deixa você edificar. Ou transforma o processo de edificação, aí a CETESB tem parte nisso também, nas aprovações,
transformam o processo de aprovação de qualquer loteamento ou qualquer empreendimento numa jornada intransponível. Na hora que você generaliza a restrição para todas as áreas, você tem que destacar quais são as áreas que você vai destinar em planejamento urbano voltado para baixa e média renda. Porque no litoral sempre há empreendimentos da iniciativa privada nas faixas de areia, nas zonas próximas ao mar. E aqui tem um certo apartheid, porque diz que tudo é depois da Rio Santos ou para trás da Rio Santos. E para trás da Rio Santos também as áreas são restritivas, então o que sobra? Invadir morro, né? Que foi o que aconteceu. Toda habitação lá é invasão em área de alto risco. Um dia iria acontecer, e aconteceu. Então agora que nós estamos diante dessa realidade, nós temos que promover as mudanças nesse sentido. E o governo do Estado está sempre firme em apoiar o poder municipal na busca destas soluções, facilitando a oferta de habitação para o povo que hoje está em zona de risco. A Vivi, você tocou num tema muito interessante que é justamente a Rio Santos. A Rio Santos, que é uma rodovia antiquíssima no nosso litoral, ela é uma cicatriz urbana hoje, nos municípios principalmente de Bertioga, São Sebastião e Caraguatatuba. É a nossa famosa SP-55, que jogaram asfalto nela. Ela é uma linha divisória. Para o lado praia, os abastados. Para o lado morro, o pessoal de baixa renda que trabalha servindo ao veranista. E a área que não é morro e é plana, por que não pode ser ocupada? Nesse sentido, por exemplo, o município de Praia Grande, com a Padre Manuel da Nóbrega, conseguiu minimizar esse efeito com a duplicação da Padre Manuel da Nóbrega e as passagens de nível, o que diminuiu em muito o número de acidentes, e é o que se espera acontecer na rodovia Rio Santos. Por isso, a gente sempre aborda nas nossas entrevistas a questão da duplicação da rodovia, que foi uma promessa de campanha do Tarcísio. Eu queria saber se existe algum projeto especial focado nisso, na duplicação e na concessão ou privatização dessa rodovia. Está sendo estudado, até porque esse é um grande problema. A história é que a Rio Santos parou em 1974, completaram o Rio de Janeiro, tá certo? Quando foi para entrar em São Paulo, para quem não sabe, existem inúmeras obras de arte de engenharia, viadutos, túneis, perdidos no meio da mata. Porque parou. E aí era a vez de São Paulo. Isto foi em 1982, quando o Montoro assumiu. E aí resolveram fazer o quê? Os trechos da Rio Santos, que eram áreas planas, continuou. Então saiu da SP-55, porque hoje a SP-55 é uma avenida beira-mar. Tá? Então ela veio para o fundo. Mas em determinados trechos ficou a SP-55. Você pega a Boracéia, você entra dentro da cidade. Né? Está com o supermercado, para o carro para parar o supermercado, aquilo é uma estrada. Resultado, você leva 7, 8 horas de viagem na temporada por conta dos obstáculos pelo excesso de veículos e não ter vazão. Então você precisa ter, em determinados locais, jogar a estrada para o fundo. E aí você tem aldeia indígena, você tem o meio ambiente, você tem que não pode tocar em determinadas áreas. Então, esse problema é um problema muito sério para o desenvolvimento do litoral norte. No caso de Bertioga, Santos, é mais fácil. A duplicação, praticamente você tem área, eu acredito que só é o problema da ponte, que vai ter que ser feita outra para efeito da pista dupla. Mas isso pode ser feito no curto prazo até Bertioga. De Bertioga até São Sebastião é mais complexo, até porque tem a famosa serrinha que é maravilhosa, mas ela não dá vazão para efeito de fluxo de tráfego. Então tudo está sendo devidamente estudado para que a gente possa ter condições de melhor locomoção no litoral norte.
Existe alguma expectativa de lançamento de estudo, contratação de projetos? Esse ano você vai ter o governo vai apresentar quais são, porque isso tem depois as audiências públicas, mas vai apresentar uma solução que se busca nesse sentido litoral norte especificamente. Ainda na parte de mobilidade, o litoral enfrenta dois gargalos, principalmente pelo Porto de Santos, fluxo de caminhões na rodovia Anchieta e na rodovia Imigrantes, quando quando a rodovia Anchieta já não é suficiente para comportar os caminhões, eles acabam invertendo a pista de subida da Imigrantes e acaba destinando para caminhão também, o que é terrível para quem precisa se locomover com um carro pequeno. Na gestão anterior, o secretário João Ottaviano chegou a anunciar que existia um estudo de uma terceira via de ligação do Porto de Santos com o Planalto. Esse estudo existe? Vocês têm interesse? Estudo não falta. Estudo não falta. O que falta é exatamente a atitude e os recursos. Ali por Parelheiros existe uma previsão de uma descida alternativa, principalmente para irrigar o litoral sul e você aliviar o tráfego para Santos e para o litoral norte, que está todo sob o sistema Anchieta Imigrantes. Existe estudo nesse sentido e viável. Por outro lado, existe também um estudo da ferrovia. E esse é o grande caminho. Nós estamos trabalhando aqui nos rodoanéis, que vão despejar mais gente, mas você tem que usar a ferrovia como forma de diminuir o tráfego de caminhões para jogar diretamente no porto através do sistema ferroviário. Aí entraria a privatização do Porto de Santos com os recursos necessários para tudo isso. Mas, infelizmente, fecharam a porta. Mas ainda na questão do Estado, nós temos o que o Estado pode resolver hoje é a questão das travessias. Tanto a Santos, Guarujá, quanto a São Sebastião e Ilhabela, que são os problemas mais latentes em termos do departamento hidroviário. Existe algum estudo para privatização ou concessão desses sistemas? O que está mais adiantado, a concessão é simples, de você fazer o sistema de concessão da balsa e tal, é a passagem por baixo, é o túnel. Então o Tarcísio está disposto a fazer o túnel, com privatização ou sem privatização do Porto de Santos. Esse é um compromisso de campanha dele e já está se mobilizando para isso. Mas aí o túnel seria construído pelo Estado e não pela União? Sim. Essa é uma notícia em primeira mão. É desejo do Tarcísio. Esse túnel, sob o ponto de vista técnico, absolutamente tranquilo. Tem tecnologia no mundo inteiro que tem túneis muito mais complexos que foram feitos. Portanto, em matéria de engenharia, é a solução e que o Tarcísio está disposto a investir. Fifi, antes da gente encerrar a nossa entrevista, eu queria bater um papo com você sobre a mudança da sede do governo para o Palácio do Campos Elísio. O pessoal faz uma confusão e antes da gente começar a nossa entrevista você estava me explicando que isso é de fato um plano estratégico para fazer uma otimização dos recursos do Estado. Eu queria que você explicasse para a nossa audiência se o Palácio dos Bandeirantes vai mudar para o Campos Elísio ou se é outra coisa. Até não cabe, né? Você olha um, olha outro. É que a turma fala, é a sede do governo, então vai sair do Morumbi e vai para a cidade. É que a turma não sabe que nós temos 60 e tantos imóveis do governo do Estado na área de administração esparramados pela cidade. E que nenhum é aqui nessa região, tudo fora. Quem tem que despachar aqui no Palácio, demora 1 hora para ir, 1 hora para voltar. É um sistema irracional de administração. E aí você tem esses 60 e tantos imóveis que correspondem a 830 mil metros quadrados de área, para 25 mil funcionários. Então você divide 830 por 25, vai dar em torno de 32, 33 metros quadrados por funcionário. Um apartamento. Exagero.
Só que a gente paga manutenção por metro quadrado. Então você... E nós precisamos só de 280 a 300 mil metros. Vou liberar 500 mil metros diários. E esses 500 mil é redestinação, venda e etc. Para você trazer para onde? Nós temos que trazer para a região central da cidade, que é onde nasceu o primeiro bairro planejado de São Paulo, que é o bairro dos Campos Elíseos, que foi planejado por 2 engenheiros alemães. Um chamava Notman, o outro Gletz. Tanto é que tem a Alameda Notman e a Alameda Gletz. E o local é a Praça Princesa Isabel, que é uma belíssima praça, onde lá na ponta está o Palácio dos Campos Elíseos, e na outra ponta a estátua de Duque de Caxias, e é uma esplanada magnífica. A ideia é colocar os prédios que nós precisamos, que são prédios modernos, econômicos, com energia alternativa, com reuso de água, com todo o requinte de administração moderna, com áreas amplas. Não é cubículo para você guardar gente, é área ampla de escritório. Então, com esses 300 mil metros de área, 280, nós abrigaríamos os 25 mil funcionários, o que reduz para 12 metros quadrados por funcionário, que é o ideal. Com isso, quer despachar, atravessa a rua. Né? Você não tem esse problema de locomoção. E segundo, você está intervindo pelo Estado, com recurso do Estado, na recuperação de uma região que foi abandonada. E não é só a presença do Estado na construção dos seus próprios. É a construção da habitação popular, começando com a habitação para os funcionários que vão vir para cá, para ele ter o prazer de ir trabalhar a pé, sem precisar de condução, perder tempo de condução, e trazer a habitação de média e baixa renda para habitar o centro de volta. Porque o centro é um lugar de trabalho que a turma depois pega o trem ou pega o metrô 2 horas para ir morar lá na cidade de Tiradentes e tal, mas vem trabalhar no centro. Então eu tenho que ter oferta habitacional perto do trabalho. Hoje nós fazemos oferta habitacional cada dia mais longe. Nós temos que concentrar nesta área que já tem toda a infraestrutura pronta. Então, nós estamos fazendo esse trabalho de recuperação e é esse o investimento público que vai trazer esse retorno. Lembrem, a construção do prédio é PPP, Iniciativa Privada Investe. De certa forma, você está fazendo uma mudança, otimizando o recurso do Estado e disponibilizando 500 mil metros quadrados de prédios para uma redestinação ou venda. Então, você pega o Caetano de Campos, por exemplo. Eu não vou demolir o Caetano de Campos, mas a Secretaria de Educação está mal instalada lá. Ela vai precisar ir para E o que vai fazer lá? A tendência é fazer museu, né? De nós pegarmos os prédios tombados, todos recuperados, para entregar na área de cultura, que nós precisamos resgatar a cultura paulistana. Afife, muito obrigado pelo seu tempo. Tenho certeza que a nossa audiência ficou muito satisfeita. Muito obrigado, foi um prazer, viu, Beto? Bom, a gente fica por aqui, acompanhe esse e outros conteúdos na tela da TV Cultura Litoral ou através das plataformas digitais do Grupo Costa Norte. Até o próximo Café com Zaidan.